Passando então para a segunda parte, o método de estudo bíblico indutivo, como que nós aprendemos então a estudar a Bíblia, tá? A meditar profundamente na palavra de Deus. Nós estamos no terceiro passo, é nele que nós vamos ficar a maior parte do tempo nesse semestre agora, no terceiro passo do método de estudo bíblico indutivo. Os dois primeiros que vimos no primeiro semestre foram, diga, oração, observação. Oramos para observar tudo o que está escrito na palavra de Deus, ok? Aprendemos a observar tudo o que está escrito na palavra de Deus. O terceiro passo é o do meio, é o centro do método, é a interpretação, que eu expliquei na aula passada, que é uma palavra mais clássica ali para interpretação, diga, hermenêutica. Porque a interpretação vem do verbo grego hermeneu, que é o verbo interpretar. Então, hermenêutica é interpretação. E o intérprete é o hermeneuta. Eu dei para vocês também na aula passada a regra básica de interpretação exclusiva da Bíblia. Regra básica de interpretação bíblica. Qual que é? A Bíblia interpreta a Bíblia. Ou a Escritura interpreta a Escritura. Ou seja, a Bíblia é quem interpreta a si mesma. O intérprete da Bíblia não é aquele que interpreta a Bíblia. O intérprete da Bíblia é aquele que, pelo Espírito Santo, capta como a Bíblia se auto-interpreta. Ele começa ao meditar, como diz no Salmo de número 1, ao criar essa disciplina, tá, de meditar diuturnamente, de dia e de noite, na palavra de Deus. A partir, fruto dessa meditação, é que ele vai entrar em contato com a forma como a Bíblia se auto-interpreta, como a Bíblia interpreta a Bíblia. Ok? Esse tipo de interpretação, essa regra de interpretação, ela é exclusiva para a Bíblia. Não vale para nenhuma outra coisa, para nenhum outro livro. Só para os 66 livros da Bíblia. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Qualquer pessoa que tente interpretar a Bíblia fora dessa regra vai errar fatalmente, tá? É por isso que existem muitos erros. É por isso que existem muitas doutrinas erradas. Essas doutrinas erradas procedem o quê? De pessoas que foram interpretar a Bíblia pela sua cabeça. Elas interpretaram a Bíblia. Nós não interpretamos a Bíblia. Teólogos não interpretam a Bíblia. Igrejas não interpretam a Bíblia. Ninguém interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. É por isso que nós temos que estar sempre lendo toda a Bíblia toda, os 66 livros, mantendo aquela Lectio Divina que nós aprendemos, lendo a Bíblia o tempo todo, para ter na nossa mente sempre, assim como se todas as páginas da Bíblia estivessem abertas em nossa mente, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, para que a gente, ao meditar em uma parte, em um texto, em um livro, em uma epístola, em um capítulo, em alguns versículos, toda a Bíblia nos ajude, nos mostre como ela mesma está interpretando esse texto que nós estamos meditando. Tá? Ok?
Por isso que o método é indutivo, porque esse método nos induz a buscar na própria Bíblia a sua interpretação. Tem muita gente por aí que prefere o método dedutivo. O que é o método dedutivo? É ficar comprando livro de teólogo A, B, C, D, E, F, G, de comentaristas, para ver como é que esses comentaristas, né, o que eles falaram acerca da Bíblia, o que eles falaram acerca desse texto. Muitos deles falam aqui nos rodapés da Bíblia, nas introduções que vêm de cada livro. O método indutivo nos leva a colocar tudo isso para escanteio e buscar respostas na própria Bíblia, no próprio texto bíblico. Amém? Porque lidando com a Bíblia, estamos lidando com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E ela fala conosco. Jesus fala conosco. O Espírito Santo fala conosco. O Pai fala conosco. Aonde? Aqui, na sua santa palavra. Por isso essa palavra é santa, por isso essa palavra é sagrada. E é por essa razão que a nossa aula de hoje aqui é dentro desses 2 versículos que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Abram aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Onde Paulo escreveu assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia? Repitam os 2 versículos. Só os homens aí, leiam de novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse homem aí, no versículo 17, é homem no sentido genérico da palavra, sentido geral. Tanto homem, ser humano. Tanto homem como mulher. Então agora as mulheres vão ler, no lugar de homem de Deus, vão ler para que, a fim de que a mulher de Deus. Mulheres. Glória a Deus. Aplicando aqui o que nós já aprendemos de método até agora, né? Então, primeira coisa, nós pegamos só esses 2 versículos, tá? E demos a ele um título. Qual é o título? Diga, a Escritura. Aí vem a primeira chave aqui. Esses 2 versículos estão exatamente divididos assim, versículo 16, versículo 17. No versículo 16, o título é, diga, utilidade da Escritura. Você acha que a Bíblia é útil ou inútil? Tem muita gente que acha que é inútil, porque não lê. Não busca conhecê-la. Não se interessa por ela, porque acha que ela é inútil. Você acha que ela é inútil ou é útil? É útil.
ela mesma diz que é útil. A Escritura está aí, né? E esse é o versículo que declara qual é a utilidade da Escritura, né? E o versículo 17, diga, propósito da Escritura. Você acha que Deus se deu ao trabalho de levantar profetas, de enviar o seu filho, de levantar apóstolos, para que durante o decorrer de todos aqueles anos, toda essa escritura, todos esses livros foram escritos sem nenhum propósito? Não tem propósito? A escritura não tem propósito nenhum? Muita gente acha que não tem propósito nenhum, não presta para nada. Porque não lê, não medita. Quem tem essa atitude é porque crê que não tem nenhum propósito. Eu já vi crente falando assim, eu estou no propósito agora. Que propósito você está? É, não, que eu estou subindo a montanha, que eu estou agora fazendo... Aqui. Isso aí se chama de propósito. Mas a Bíblia não vale nada para essa pessoa. O propósito de Deus, todos os propósitos de Deus estão registrados na palavra de Deus. O propósito da Escritura é resumido aqui no versículo 17. Do versículo 16 para o versículo 17, nós temos uma estrutura literária aqui que é instrumentação, que tem outro nome, né? Qual é o outro nome? Muito bem, Ava. Afirmação de propósito, não é? Deus tem propósito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento, por isso instrumentação, um instrumento para a realização dos propósitos de Deus. Propósitos de Deus se realizam sem a palavra de Deus? Não. Até a própria criação de todas as coisas e a sustentabilidade de todas as coisas no universo é pela palavra de Deus. Pela sua palavra, Ele criou e sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Todo o propósito de Deus é realizado pela instrumentação ou instrumentalidade da sua palavra. Deus usa a palavra dele na realização de todos os seus propósitos. Por isso a palavra de Deus é viva e eficaz. Concentrando-nos só no versículo 16 agora. Essa chave de cima é para o versículo 16 e a chave de baixo aqui para o versículo 17. Né? Só o versículo 16, ele tem duas partes, a parte A e a parte B. 16A e 16B. 16A é essa aqui, ó. Repita. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Para aí, na palavra Deus é a parte A do versículo. 16A. E a parte B é o que vem depois. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Repita. Por isso, na parte 16A, a primeira parte, o título é, diga, Inspiração da Escritura. Vamos falar sobre isso já já. E 16B, diga, Formação. Aqui nós temos uma repetição de instrumentação. Essa repetição de instrumentação, você vê aí pela repetição da preposição para. Quantos para tem aí? Ó, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 4 paras, não é isso? 4 paras. Então temos uma repetição de instrumentação, ou uma repetição de afirmação de propósito, tá? Aí dentro de tudo isso que está falando aí, e todo esse propósito visa a
formação de pastores? Formação de quem? De todos os filhos de Deus. Todos os filhos e filhas de Deus têm que ter formação. Sem formação, não é filho de Deus, não. Tá? Tem que ter formação. E essa formação é pela palavra de Deus. Ok? O versículo 17, depois, tá? Versículo 17, 17a e 17b. 17a, o propósito da palavra de Deus é que todos os homens de Deus e mulheres de Deus, todos os filhos de Deus, sejam perfeitos. Por isso o título aqui diga perfeição. Perfeição gera o quê? 17b. Diga habilitação. Quanto mais alguém é aperfeiçoado pela palavra, mais se torna habilitado para realizar as coisas que a palavra manda. Por isso aqui nós temos uma causação lógica. Tá? O que é causação? Movimento de causa para efeito. É uma causação, é lógico. É lógico que quanto mais uma pessoa se torna aperfeiçoada pela palavra de Deus, mais habilitada ela fica para realizar a obra, toda boa obra que a própria palavra de Deus nos conduz a realizar. Amém? Então nós vimos aqui, ó, divisão e subdivisões estruturais desses dois versículos, né, cujo tema central desses dois versículos é toda a Escritura. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca de Deus, vai lá agora para o 16a, onde está escrito inspiração da Escritura. Repita mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que isso significa? Toda a Escritura Sagrada, que hoje, pela graça de Deus, temos aqui em nossas mãos, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, toda essa escritura aqui, ela não provém de homens, de mente humana, de ideia humana. Não foi uma inspiração humana, mas uma inspiração divina. Inspirado por Deus. Tá? É por isso que Pedro, né? O apóstolo Pedro, abre aí então. Na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer para nós aqui com que nós devemos nos preocupar primeiramente. Se queremos ser intérpretes da Bíblia, e entender a Bíblia e ver como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o que nós temos que saber primeiramente? É aqui, vamos ver. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, os dois últimos versículos, versículo 20 e versículo 21. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais
qualquer profecia, profecia da Escritura, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Repitam os 2 versículos. Então, o próprio apóstolo Pedro, que é um desses homens, tá? O próprio apóstolo Pedro, que é um desses homens, escreveu 2 epístolas, a primeira e a segunda, e aqui nessa segunda ele está dizendo que o que todos os crentes primeiramente têm que saber é que nenhuma profecia da Escritura, e vamos dizer assim, nenhuma palavra da Escritura, nenhum texto da Escritura, nenhum livro da Escritura, ou nenhuma epístola, nenhuma carta dessa Escritura, provém de particular elucidação. Não existe nada na Bíblia que veio de uma particular elucidação. O que é particular elucidação? Ideia própria do escritor humano. Tá? Desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, até o apóstolo João, que escreveu o último Apocalipse, nenhum desses homens escreveram aí na Bíblia Sagrada suas próprias ideias particulares. A Bíblia é maravilhosa. Não tem nada escrito aqui que seja de particular elucidação humana. E diz por quê? Substanciação aí no versículo 21. Por quê? Porque aí ele coloca uma redundância aqui, ó. Ele coloca um nunca e um jamais. Isso chama-se redundância. Nunca, jamais. Bastava um nunca, ou então um jamais. Mas coloca os 2 para a gente saber mesmo que nunca e jamais qualquer profecia aqui, profecia, igual ele falou em cima, no versículo 20. Profecia da Escritura, tá? Não é profecia que profetinha fica falando por aí afora, não. É isso que te digo, tá? Profecia da Escritura. Que aqui significa qualquer palavra da Escritura, qualquer texto da Escritura, qualquer livro da Escritura, nunca, jamais, qualquer palavra da Escritura foi dada por vontade humana. Todas as palavras que temos aqui na Bíblia vieram parar aqui na Bíblia por vontade de Deus, não por vontade de homens. Maravilha, né, irmãos? Apesar disso, por isso tem um contraste aqui, entretanto, os escritores foram homens. Os escritores foram homens. Mas não qualquer tipo de homem, foram homens santos. Homens santos. Na minha Bíblia aqui, santos está entre colchetes. Na sua também está? Sabe por que santos aqui está entre colchetes? Porque no texto original não tem. Só diz homens. Mas quem acrescentou isso daqui, o fez porque é uma realidade que está
subentendida. Está subentendido que estes homens, para serem inspirados, para serem movidos pelo Espírito Santo, tinham que ser mesmo homens santos, não é qualquer homem. Deus não pegou qualquer bêbado, qualquer estúpido, qualquer corrupto, qualquer ímpio para escrever sua palavra. Homens que ele preparou para isso. E todos os homens que escreveram, sabe quando foi que eles escreveram? Eles escreveram depois que eles tiveram uma longa caminhada e experiência com Deus. Moisés teve 120 anos. Ele escreveu o Pentateuco no final desses 120 anos. Não pensa que ele vinha escrevendo já quando tinha 15 anos, começou a escrever. Depois de ter vivido toda aquela experiência, foi que o Espírito de Deus conduziu ele a escrever. Mateus, Marcos, Lucas, João, todos que escreveram depois das experiências que eles tiveram com Deus, de vida, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual e de santificação na vida deles, foi que eles escreveram. Nenhum deles escreveu enquanto Jesus estava lá vivendo. O que o senhor falou aí mesmo, Jesus? Eu escrevi aqui. Não. Escreveram todos anos, muitos anos, depois que Jesus já tinha subido aos céus, foi que eles escreveram. Talvez o livro mais rápido, que não demorou tanto a escrever, foi o Apocalipse. Porque já no primeiro capítulo, Jesus disse para João, ó, tudo que eu disser para você, coloca por escrito e manda para 7 igrejas da Ásia Menor. Porque Jesus já sabia que João estava bem velho, e estava preso, e estava perto de morrer por ele. Então você escreve logo. Mas os outros livros foram escritos quando esses homens já tinham muita experiência com Deus, já tinham muita caminhada de santificação em suas vidas, e aí que eles colocaram isso por escrito. Então, todos os livros foram escritos por homens, sim, mas esses homens não eram qualquer homens, eram homens santos, que não escreveram da sua própria cabeça, não foi particular elucidação, que não escreveram pela sua própria vontade, vou escrever um livro, estou querendo escrever um livro. Não. Eles escreveram porque eles estavam falando não da parte de si mesmos, mas, repita essa frase aí, ó, falaram da parte de Deus. Não falaram da parte de si mesmos. Falaram da parte de Deus e não falaram movidos por algum interesse, movidos por alguma barganha, movidos por alguma propina, movidos por alguma outra coisa. Eles falaram, repita a última frase aí, movidos pelo Espírito Santo. Movidos significa movidos, guiados, dirigidos, conduzidos, inspirados. Isso é a inspiração da Escritura. Só Daniel e Moisés escreveram nos seus livros, aí, né, 2 palavras que o próprio Deus escreveu primeiro. Moisés, os 10 mandamentos, lá nas 2 tábuas de pedra. Ele fez as 2 tábuas de pedra e o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos. E no livro de Daniel, na época dos
dos reis que tomaram o lugar de Nabucodonosor, estavam lá festejando uma festa pagã e usando os utensílios que vieram do templo de Deus, que eram sagrados. Eles estavam lá no meio da festa e de repente todos eles viram uma mão. E a mão escrevia na parede. Escrevia em hebraico, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E eles ficaram doidos porque não sabiam o que aquilo significava e mandaram chamar Daniel. E isso foi escrito no livro de Daniel. Os 10 mandamentos e essas palavras foram as únicas palavras escritas diretamente por Deus e que depois foram reproduzidas aqui na palavra de Deus. Jesus só escreveu uma palavra. Quando trouxeram a mulher adúltera, em João capítulo 8, Jesus escrevia na terra. E ninguém disse o que Jesus escrevia na terra. Ninguém tirou nenhuma selfie ali do que Jesus escrevia na terra. Né? Uma foto do que Jesus escrevia na terra. As outras palavras, todas, foram escritas por esses homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Por isso Paulo, que é um desses homens, também movido pelo Espírito Santo, declara aqui no 16a que toda a Escritura, a Escritura está com letra maiúscula na sua Bíblia? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, toda essa Escritura, ela é inspirada por Deus. O trabalho de Deus para fazer com que chegasse aqui em nossas mãos. Eu vou dizer para vocês, Deus não somente inspirou os escritores, Deus inspirou também pessoas anônimas que foram guardando esses livros durante os anos, porque Satanás perseguia esses livros para eles ficarem perdidos e não serem achados. Serem perdidos em alguma caverna, serem perdidos em alguma escavação arqueológica, serem destruídos pela intempérie, pelo tempo, pela chuva, por tempestades, por água, por rios, por mares. O diabo queria destruir esses livros. Mas Deus também inspirou pessoas para guardar esses livros, para manter esses livros, para fazer uma manutenção desses livros. Essas pessoas também foram inspiradas por Deus. Além dessas, foram também inspiradas por Deus pessoas que compilaram esses livros nessa ordem que nós temos aqui na Bíblia. Colocaram cada livro dentro da sua ordem lógica para chegar para nós do jeito que nós temos aqui na Bíblia. Enquanto esses livros eram escritos, tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento, que os do Novo Testamento foram todos no século I, enquanto esses livros foram escritos, outros livros também foram escritos. Esses outros livros que foram escritos, que a gente chama de livros apócrifos, homens inspirados por Deus, viram que esses livros apócrifos eram diferentes desses aqui. E não deixaram incluir nenhum deles aqui dentro. Para juntar os 66 livros aqui, tinha também que ter a mesma inspiração, para não deixar que nenhum livro não inspirado por Deus, um livro inspirado por homens, fosse agregado aqui na Bíblia Sagrada. A Igreja Católica Romana não tem esse zelo. A Igreja Católica Romana, ela profanou a Bíblia Sagrada, incluindo no Antigo Testamento mais 7 livros
que não são inspirados por Deus. São livros apócrifos. E além desses 7 livros, incluiu ainda 2 capítulos a mais no livro de Daniel. Na nossa Bíblia, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Se você pegar uma Bíblia católica, vai ver que ele tem 14 capítulos, 2 a mais. E além disso, acrescentou no capítulo 3 uma pretensa oração que os 3 jovens fizeram lá dentro da fornalha. Na Bíblia católica você vai ver lá a pretensa oração que eles acham que foi feita pelos 3 jovens dentro da fornalha. O texto sagrado não tem essa oração lá não. Então, pessoas inescrupulosas que não respeitam a Bíblia como palavra de Deus fazem coisas assim. Infelizmente, o catolicismo romano fez isso. E aí na Bíblia católica tem 73 livros, porque tem 7 que foram acrescentados. E aí, quando junta toda a palavra de Deus, numa única palavra, numa única escritura, então nós temos palavra de Deus dizendo assim, que se alguém acrescentar alguma coisa aqui, que não seja inspirada por Deus, é amaldiçoado. É anátema. É maldito. Anátema é uma palavra grega, que em português significa maldito, amaldiçoado. O catolicismo romano se tornou amaldiçoado, uma religião maldita, porque profanou a palavra santa de Deus. E a Bíblia diz, tanto quem acrescentar, como também quem tirar, subtrair alguma palavra. Aqueles que acrescentarem, serão acrescentados sobre ele todas as pragas e maldições que tiverem nesse livro, inclusive a condenação eterna. E aqueles que tirarem alguma coisa, será tirado deles também a parte que lhes cabia da cidade santa no céu, a Nova Jerusalém. Significa, não vão para o céu. Pois não. Existe um relato histórico, assim, quando que foi feito isso? Esse acréscimo foi feito após a reforma, foi feito antes? Como é que foi essa questão? Existe, mas eu não me lembro agora. A partir de Constantino que houve essa compilação. Começou Não, ali no século III foi compilado 66 livros. A Igreja Católica acrescentou 7 muito mais recentemente, muito mais próximo da data da Reforma Protestante. Para dizer que a Bíblia católica é diferente da protestante. Para dizer assim, não, você não pode ser protestante, não, porque a Bíblia protestante está faltando livros. Entendeu? Foi por isso. Fala. Você não precisa provar nada para eles, não. Você só precisa falar assim, não, eu fico com 66 livros. Essa é a palavra de Deus. Tá? Pois não, William. Concílio de Trento, é. Concílio tridentino. Mas isso aí para nós não interessa, isso na Bíblia, né? Só interessa para nós Bíblia. Estou colocando esse dado para vocês porque, né, toda a Escritura é inspirada por Deus. Os livros acrescentados pelo catolicismo da Bíblia Católica não são inspirados por Deus. Ok? Então, esses 66 livros, a inspiração de Deus agiu nos escritores, agiu nos que guardaram, nos que mantiveram esses livros, e agiu nas pessoas que, até o século III, compilaram esses livros para chegar em nossas mãos, hoje, nessa ordem que nós temos aqui. De Gênesis até
Apocalipse. Essa é a Escritura, ok? Um dos livros acrescentados pelo catolicismo ensina até a fazer macumba. Sabia? Ensina a fazer uma macumba lá. Fala. Mas para nós, né? Ok? Vamos então ficar com a Escritura, que ela é inspirada. Muito bem. Vimos a parte da inspiração. Agora eu falei para vocês lá no primeiro passo, tá? Lá no primeiro passo do método de estudo bíblico, que era a oração, uma das razões porque o primeiro passo é a oração. Porque assim como esses homens foram inspirados para escrever a Bíblia para nós, nós também precisamos ser inspirados, movidos, guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo para entender a Escritura e captar como a Escritura interpreta a si mesma. Amém? Por isso que está escrito em Romanos 8,14. Anote aí. Romanos 8,14. Está escrito o quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo? É guiado para quê? Aí vai para João 16:13. Como que o Espírito Santo nos guia? João 16:13, Jesus chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Quando ele vier, e para nós agora ele já veio, o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos guia, nos conduz, nos move, nos inspira a conhecer, a compreender e captar como toda a Bíblia interpreta a si mesma. Nós precisamos da mesma inspiração. Glória a Deus. É por isso que o homem do Salmo número 1 é um homem inspirado. Justamente por ser um homem de Deus, movido pelo Espírito de Deus, é que ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não quer perder tempo com nada dessas porcarias. O prazer dele está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E na sua palavra, movido por esse prazer, ele medita de dia e de noite. Por isso, olha o que a inspiração faz dele. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido, prosperará. Os ímpios não são assim, são como a palha levada pelo vento. Essa palha levada pelo vento são os homens levados pelo mundo, levados pelo príncipe da potestade do ar, outro espírito, que não é o Espírito Santo, é o espírito maligno. Levados pela moda, levados pela música, levados pela dança, levados pelo álcool, levados pelo tráfico, levados pelo dinheiro, levados pela fama, levados pela vaidade, levados pelo orgulho, levados pela soberba, pelos interesses carnais, levados pela carne. Os ímpios são como a palha, levados pelo vento. Por isso, não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o Salmo número 1 inteirinho, né, que é maravilhoso. Então toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou
homens para escrever e hoje nos inspira para entender, estudar, meditar, conhecer. Sabe aquele dia que está com preguiça de Bíblia? É o dia que você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Caia de joelhos. Peça perdão. Volte o seu coração ao Senhor. E a inspiração vem e você estuda a palavra de Deus. Com prazer. Prazerosamente. Porque preguiça é pecado. E quem peca dá lugar ao diabo. Sem dar lugar, o diabo já procura lugar. Agora, se der, é que ele vai aproveitar. E quando ele aproveita, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus diz: eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Aleluia? Então, terminamos essa parte da inspiração. Toda a escritura é inspirada por Deus. E aí o versículo 16, na parte B, diz que toda essa escritura, toda essa escritura inspirada por Deus, ela é útil para quê? Para 4 coisas. Repita: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos começar pela primeira. Diga: toda a escritura é útil para o ensino. Ok. A palavra de Deus, ela tem 2 características muito importantes, tá? Uma dessas características é a sua característica preventiva. E a segunda dessas características é a característica corretiva. Diga: a palavra de Deus é preventiva. A palavra de Deus é corretiva. A palavra de Deus sempre nos aborda, sempre chega para nós, primeiro pela prevenção. Tá? Pela prevenção. Essa prevenção, toda essa dimensão preventiva da palavra de Deus, é quando a palavra de Deus chega para nós, em primeiro lugar, em forma de ensino, ensinamento, que é a mesma coisa que doutrina, ensino. O primeiro propósito da palavra de Deus é nos ensinar. E todo esse ensino tem um caráter o quê? Preventivo, para que, aprendendo a palavra de Deus, a gente não caia em erros, em problemas, em abismos, em buracos, em armadilhas que o príncipe desse mundo preparou aí para a gente cair nelas. Mas nós já estaremos preventivamente avisados, ensinados, formados pela palavra, para não cair nessas coisas. Glória a Deus. Quando a palavra de Deus, quando a palavra de Deus, então, nos ensina, está sempre nos prevenindo, nos avisando. Tá? É melhor, irmãos, a gente não entrar em problemas do que entrar e depois querer sair. É verdade ou não é? Entrar em problemas é muito fácil. E sair deles?
Muitos não saem nunca e morrem no problema. Outros têm uma grande graça de conseguirem sair do problema nos aspectos que vamos ver depois, que são os aspectos corretivos da palavra de Deus. Mas nem todo mundo que entrou em problemas dá para corrigir. Tem certas coisas que se tornam incorrigíveis. Por isso, o que é melhor, a prevenção ou a correção? É melhor prevenir. É aquele velho ditado, né? Como é que era mesmo? Melhor prevenir que remediar. Porque tem coisa que não tem remédio. Não é verdade? Então previna. A palavra de Deus é para nos tornar homens sábios, mulheres sábias. Uma das qualidades de uma pessoa sábia é que ela não dá passos de maneira precipitada. Ela está prevenida, ela reflete primeiro. É por isso que Jesus dá aqueles dois exemplos, né? Se você está para construir uma casa, não começa ainda não. Primeiro senta, pensa, calcula, coloca tudo na ponta do lápis, para ver se você tem condições de terminar esse projeto. Se você está para sair para uma guerra, primeiro pensa se você tem o número de soldados que dá para enfrentar o exército inimigo que vem contra você. Lembra desses dois exemplos que Jesus deu? Tem gente não, que entra em questões na vida que depois... Principalmente jovens, solteiros, antes de casar. Entra em cada casamento que eu vou te contar uma história. Por isso que diz que a maioria das orações das mulheres evangélicas são assim. Primeiro elas oram assim, Senhor, né? Esperei confiantemente no Senhor, né? Esperei, com quem eu vou casar, né? Com quem eu vou casar? Estou esperando no Senhor, com quem eu vou me casar? Aí quando demora muito, elas estão achando que está ficando demorado, está ficando velho, aí elas já muda de versículo, muda para aquele outro versículo. O que vier a mim, de modo algum lançarei fora. Aí casa com qualquer porcaria. Né? E pede a bênção de Deus para essa porcaria. Aí depois a segunda, aí ela vai orar daí para frente. Por que eu casei? Por que eu casei? Por que eu casei? Antes é com quem eu vou casar? Com quem eu vou casar? E depois o resto da vida, por que eu casei? Por que eu casei? Por que eu casei? Entra em cada situação porque não teve sabedoria. Ou, pior ainda, se foi prevenido para não entrar e mesmo assim desobedeceu a essa prevenção. Ah, meu amor, meu amigo, aí a coisa é feia, tá? Eu já vi tanta gente por aí tentando reclamar de Deus e está assim, revoltado contra Deus, porque Deus permitiu entrar numa situação dessa. Deus não permitiu, não. Você entrou porque quis. Entrou com suas pernas. Entrou tentando a Deus, pensando, eu vou entrar e depois que eu entrar, Deus me ajuda. Não, Senhor, Deus estava te ajudando a não entrar. Você entrou, desobedeceu. Arque com as consequências. Porque toda causa gera consequências. Não é verdade? Por isso a Bíblia diz, Efésios 5,15, vede prudentemente como andais, não como nécios, gente que não conhece nada, mas como sábios, gente que está aprendendo a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero formar gente sábia. É por isso que nós estamos aqui. Eu quero formar gente sábia. Aleluia, amados. Por isso nosso seminário é importante. E eu não quero que vocês me deixem sozinho, tá?
ficar falando com as pessoas aqui no culto. Por favor, venham ao seminário. Dá para vocês me ajudar, por gentileza? Dá para vocês me ajudar, irmãos? Como você pode me ajudar? Falando para a pessoa, vem comigo na sexta. Eu quero te ver lá na sexta. Não deixa as pessoas faltarem, porque é isso que o diabo quer. Tudo que você ouviu aqui hoje foi importante para você? Sim. Então você sabe quem não veio perdeu, não é isso? Ah, mas está gravado. Essa gravação não tem esse propósito. Essa gravação não tem propósito para quem não veio, não. É para quem veio ouvir de novo. Esse é o nosso propósito. Para quem veio ouvir de novo. Porque Deus está falando conosco aqui, irmãos. Para formar a gente como gente sábia. Porque a sociedade, o mundo que nós vivemos, é um tormento. E esse tormento vai piorar. Tempestades vêm por aí à frente, amados. E nós temos que ser sábios filhos de Deus, sábias filhas de Deus, para saber como nos comportar diante dessas tempestades, diante dessas tormentas que estão se abatendo contra toda a humanidade e que o diabo quer usar para destruir não só você, mas destruir sua família, seu casamento, seus filhos, seus entes queridos, destruir a sua casa, que você deixou lá agora assistindo televisão. Entenderam? Deus está nos prevenindo. Está nos ensinando? Esse ensino é preventivo. Por isso a palavra de Deus é útil para o ensino. Amém? Ainda vou ficar mais aqui desse texto, tá? Nós vamos passar por todo esse texto aqui dentro da interpretação. Vou continuar daqui, de onde parei, tá? Vou continuar daqui na próxima semana. Em nome de Jesus.